Olá, Altair Pereira, com teimosia e coragem para nós darmos andamento ao nosso curso Aprendizagem e Ensino de Marketing Digital. Nós vamos falar hoje da aula 2 de 10, onde nós vamos tratar de campanha de marketing. A propósito, você sabe o que é uma campanha de marketing? Se não sabe, não tem problema nenhum, porque ninguém nasce sabendo. E isso é uma coisa bem simples. A partir do momento que você começa a se relacionar com as coisas, você percebe que as coisas são mais simples do que nós imaginamos. Bom, na última aula eu estava um pouco mais nervoso do que estou começando essa aqui, que é a aula 1 de 2, onde nós vamos tratar de campanha de marketing. Então, eu preciso firmar com vocês uma situação. Como o nosso curso ele não tem trabalhos, tarefas, então eu peço a vocês o seguinte: que vocês acharem interessante, que vocês quiserem aprender de verdade, isso é muito simples. Para que a gente aprenda as coisas, basta que a gente se interesse pela coisa, basta que a gente procure ler um pouco sobre o assunto. Então, eu sempre digo o seguinte: pegue o assunto que te interessa, que você quer aprender sobre ele, e chegue procure ver, ler, ouvir, assistir mais de uma pessoa falando sobre esse assunto, falando mais de um autor. Aí você pega, faz um resumo com o que você entendeu, o que você aprendeu, com no mínimo 8 linhas, no máximo 15 linhas, e aí você lê isso aí até que você entenda como essa coisa se desenvolve, para que esse assunto serve, para que tipo de problema esse assunto vai ajudar a resolver. Então, as nossas tarefas são exatamente essas. O meu pacto com vocês é o seguinte: tem um determinado assunto, você se interessou por ele, quer aprender sobre ele, não se contente com o que você está ouvindo aqui. Pegue e leia mais um, mais dois, mais três pessoas falando desse mesmo assunto, aí você tira suas próprias conclusões, faz um resumozinho manual, manuscrito, de no mínimo 8 linhas, no máximo 15 linhas, e leia isso até você se familiarizar com isso. Bom, a nossa aula, eu sou uma pessoa que eu vou falando sobre um determinado assunto, de repente eu passo para outro assunto. Eu tenho tentado me corrigir, estou tentando tentando melhorar, mas enfim, eu toquei assim a vida inteira. Eu tenho um pensamento muito elétrico, eu preciso melhorar essa minha situação, essa minha circunstância, ter um nível de concentração maior quando eu estou comentando sobre os fatos que eu tenho conhecimento. Como eu tenho uma visão um pouco mais elástica, eu consigo fazer a ligação do que eu estou falando com algumas coisas lá na frente que você pode ter um pouco de dificuldade de chegar até lá onde eu fui. Então, isso parece que eu estou falando de um assunto, de outro, mas não. Na realidade, eu estou falando de um determinado assunto. Outra situação é o seguinte: os nossos vídeos, nossas videoaulas, elas tinham no máximo 6 minutos. Agora, isso aqui é um curso, né? Este curso é Ensino e Aprendizagem de Marketing Digital. Essa é a aula 2 de 10, onde nós vamos tratar de campanha de marketing. Eu vou, de vez em quando, estar olhando aqui um pouco para a direita, você vai perceber, porque eu estou com o computador aqui ligado com o artigo que foi publicado no meu blog, né, no altair1957.blogspot.com. Mas logo nós vamos chegar a um ponto que você vai gostar das minhas aulas, eu tenho certeza. Eu tenho no meu período de aluno de faculdade,
As pessoas na faculdade, eu fiz faculdade paga, né? Então as pessoas pagam, mas não vão à aula. Então, a cada bimestre tem uma avaliação. Essa avaliação, as pessoas normalmente não tinham nem a matéria, enfim. Aí, durante 15 dias, o tempo, né, de duração da avaliação do bimestre, as pessoas, né, as pessoas lá, eu era uma das pessoas mais velhas que tinha lá na minha faculdade, então elas me tinham um tratamento carinhoso, elas diziam: vô, você tem, o caderno está atualizado e tal, vai rolar aquelas aulas de reforço, aquelas aulas para que a gente pegue aí a matéria. Então, durante 15 dias, eu, né, repassava com as pessoas a matéria. Isso foi muito bom para mim, porque eu acabei me desenvolvendo um pouco mais, acabei aprendendo um pouco mais sobre os diversos assuntos. Isso, inclusive, me dá hoje essa condição, essa facilidade aqui de estar falando com vocês sobre esse assunto. E eu fui um aluno razoavelmente interessado, e todo mestre, quando o aluno é interessado, o mestre se interessa pelo aluno. Então, né, terminando, né, a minha extensão, eu fiz uma extensão, eu fiz um curso de 4 anos e depois fiz uma extensão de mais 1 ano e meio. No final da minha extensão, eu tinha mestres na universidade que estavam, né, querendo me encaminhar para que eu começasse a trabalhar na época tinha DP, e aí aulas aos sábados, aulas que são cobradas, né, dos alunos, e para que eles façam a prova, para que eles se recuperem. Então, eu vou olhar aqui, né, vou estar olhando aqui para a direita, e essa nossa aula, né, essas nossas aulas agora, essa matéria aqui, de marketing digital, campanha de marketing, ela está disponível no Blogspot. Você pode ir lá, imprimir e ler quantas vezes você quiser. E você me acha aqui, né, no APAN Web 530, você me acha no Blogspot, no altair1957.blogspot.com, você me acha no Instagram, no @altairpereira1957, você me acha também no Facebook. E você, né, tendo dúvidas, querendo tirar alguma dúvida, querendo trocar uma ideia sobre esse curso, querendo falar sobre alguma coisa, basta você fazer um contato comigo lá. Eu estou iniciando agora, eu ainda tenho condição de, né, analisar todo mundo que falou comigo diretamente lá, e eu tenho certeza que se as perguntas, os questionamentos que você fizer, se eu não souber, eu estou preparado para estudar a coisa, aprender e te passar o meu ponto de vista. Mas o seu aprendizado, a sua questão, a sua situação, é você quem faz por você, assim como eu fiz por mim a vida inteira. E essas aulas vão ter aí, no máximo 50 minutos. Vou fazer tudo para que elas tenham 30, 35 minutos só, porque eu sei que é muito cansativo, né? A gente está falando, embora a gente vá sempre contar uma história aqui, outra ali, que é para deixar a aula mais leve, mais atrativa, mas realmente é muito cansativo. Então, eu inclusive te sugiro que você não assista a aula integral, assiste ela aos poucos, como as pessoas fazem aí, né, nos cortes. Inclusive, na minha primeira aula, se você der uma olhada na minha primeira aula, tem lá uns 10 cortes que dá para você fazer, que dá para fazer um bom número de visualização na internet. Tem lá algumas tiradas muito interessantes. Bom, vamos lá, vamos falar de campanha de marketing. Vamos começar. Né? Então, hoje nós reprisamos: ler mais de um autor sobre o assunto, escrever manualmente
no mínimo 8 linhas, no máximo 15 linhas, e ler até você aprender, até você se familiarizar com a coisa. Porque, afinal de contas, você está aqui para aprender, né? Você não está aqui como o pessoal, os meus colegas de faculdade, uma boa parte, tá? Algumas pessoas lá eram pessoas muito interessadas, estavam lá realmente lutando por suas vidas. Mas uma parte das pessoas, principalmente as que alguém pagava para eles, né? Eles ficavam no final da sala, mais interessados numa brincadeira, lá no bar, tomando cerveja, enfim. Mas isso não é problema meu, né? Cada um cuida da sua vida do jeito que acha mais interessante, e eu não tenho nada a ver com a vida dos outros, né? Eu já tenho dificuldade de cuidar da minha, ainda vou ficar cuidando da dos outros, aí não dá, né? Então vamos lá, vamos falar de campanha de marketing. O primeiro passo é pensar o produto, serviço ou a ideia que você vai ofertar, né? Isso é básico, né? Eu acho que não tinha, né? A gente até pensa assim, não tem nem necessidade de dizer isso, né? Se eu vou fazer uma campanha de marketing, eu preciso ter um produto ou um serviço ou uma ideia que eu vou ofertar, senão não justifica fazer uma campanha de marketing, né? Enfim, para saber qual pode ser o melhor canal, você tem que fazer uma pesquisa, né? Um estudo, para ver que tipo de produto, serviço ou ideia que você está oferecendo e ver onde vai ser o melhor lugar para você fazer a sua campanha. Os estudiosos né, sobre marketing digital, eu estou começando a estudar marketing digital agora, embora eu conheça alguma coisa sobre marketing, alguma coisa não. Eu fiz um curso, uma extensão universitária em administração de marketing. Então, em relação a marketing, eu tenho um conhecimento bem aceitável, né? Não vou chamar de um conhecimento amplo, porque essa é uma matéria muito extensa, né? E que você aprende todo dia. E eu, inclusive, estou me desenvolvendo em marketing digital, estou aprendendo sobre marketing digital, porque é o assunto do momento. E dizem, segundo os estudiosos, os especialistas, que o Google é onde se consegue um resultado espetacular. Embora hoje eu vejo que as pessoas estão trabalhando muito forte no Instagram, né, e até também no TikTok, né, porque estão produzindo vídeos, né, vídeos curtos, enfim. Então é bom que você pense bem, né, sobre qual é o seu produto e onde você vai fazer a sua campanha. E é claro, né, eu não falei, o YouTube hoje talvez seja, talvez não, é onde tem aí uma visibilidade grande. E hoje todos estão comentando muito sobre, né, que tem o tráfego orgânico, né, onde até hoje foi o que eu busquei, mas daqui em diante eu vou começar a buscar o tráfego pago, né, que é você criar o anúncio e fazer o anúncio pagando, né, pagando no Instagram, pagando no Facebook, pagando no YouTube, enfim, o tráfego é o tráfego que você precisa, gente para você trazer para dentro da sua página, do seu site, gente que vai consumir seu produto, porque você precisa vender, precisa faturar, que é para poder fazer sentido você estar trabalhando, como eu, por exemplo, estou aqui trabalhando, desenvolvendo essa aula e vou ficar aqui 40, 50 minutos contando para você sobre marketing, campanha de marketing. Então esse é um trabalho, e esse trabalho ele tem um valor, e por isso é que ninguém gosta muito das coisas de graça, porque elas sabem o valor que as coisas têm, então elas preferem pagar. Então esse curso ele está sendo montado toda manhã eu coloco lá um artigo no Blogspot, né? Logo eu vinha colocando um por dia, e logo eu vou diminuir, vou começar a colocar no Blogspot
só algumas resenhas, ou então quando eu tiver um curso novo na mente, como esse aqui, por exemplo, aí eu vou fazer 10 dias de publicação diária. E fora isso, eu vou dar uma diminuída, eu estou com mais de 1.000 aulas aí disponíveis aí no Blogspot, então você pode se deliciar lá na área de gestão, marketing, vendas. É o que eu aprendi durante a vida, na minha vida pessoal e profissional. Eu tô desde criança que eu entrei para dentro de um comércio, de um varejo, então eu tenho uma visão muito ampla. Por isso que eu estou fazendo agora a engenharia reversa. Estou vindo aqui no marketing digital, na inteligência artificial, para ir voltando, até lá onde quando eu comecei a trabalhar no comércio, o comércio que eu trabalhava se chamava venda. Eu trabalhava numa venda, onde o dono da venda, ele comprava um saco de arroz, um saco de feijão, alguns pacotes de banha que a gente cortava e vendia fracionado lá em 250 gramas, meio quilo. Enfim, hoje a vida não é difícil não, tá? Vocês não têm ideia por onde eu passei, como existiam dificuldades. Então, eu conheço um pouco de marketing, porque, inclusive, quando alguém conseguia matar um porco, enfim, chegava ou foi em algum lugar, em uma fábrica qualquer que comprou lá uma quantidade de linguiças ou de carne seca, saía pela região dizendo: agora tem carne seca lá na venda, tem a linguiça que você estava procurando, que tinha acabado, chegou. Enfim, isso aí é marketing, É você comunicar que você tem o produto disponível para você fazer a venda. Mas vamos lá. Eu vou tentar fazer uma aula, eu vou tentar fazer com que as minhas aulas tenham próximo de 30 minutos, tá? Então, vou olhar bastante aqui para a direita, porque eu preciso ler um pouco, para poder entender o que eu estou falando. Vamos lá. E acabei de falar, especificamente, de onde você vai publicar os seus anúncios, E todo mundo diz que o Google é o melhor, mas você tem o Facebook, tem o Instagram, tem o YouTube, enfim, tem todas essas ferramentas hoje aí à sua disposição. Desse ponto em diante, você precisa pensar no público. Quem é que você quer atingir? Que, as pessoas, nós do marketing, chamamos isso de segmentação, O nicho, as pessoas, o produto que a gente tem, quem são as pessoas com probabilidade de adquirir esses produtos. Então, o marketing, ele está pensando sempre em auxiliar a venda, E a venda, ela é necessária para que a gente consiga, no momento que acabamos de vender um saco de arroz, ter o dinheiro suficiente para voltar e comprar um outro saco de arroz, para poder continuar vendendo. Estou lá na venda, lá onde eu comecei lá, com 7, 8 anos de idade, não me lembro bem direito. Mas, e esse saco de arroz você comprou lá vamos fazer a conta como se fosse hoje, comprou lá por R$100, você precisa vender esse saco de arroz aí com uma margem, vamos falar uma margem boa aí, tá? De 30, Porque aí você comprou por 100, você tem que, porque é varejo, e então existe um tempo, para você conseguir vender esse saco de arroz. Então você tem que ganhar alguma coisa, pelo menos nesse saco de arroz que você comprou por R$100, você precisa ganhar pelo menos 30, Enfim, mas tem produtos aí, a gente está falando de margem, uma margem elástica, tá? Porque margem de 30, você precisa ter uma marca com boa visibilidade ou um produto que, o giro. E no arroz, por exemplo, não se ganha, que é uma commodity, você não se ganha, não é essa margem que
a gente vive com ela. Bom, vamos lá. Já falamos da campanha, onde vamos, do produto, do serviço, da ideia, onde vamos vender. Agora acabamos de falar de nicho, de segmentação. Vamos lá que vocês vão ver que vocês vão se tornar grandes marqueteiros. Contem comigo para isso, hein? Para se tornarem marqueteiros. Porque o que acontece é o seguinte, como as coisas são feitas na academia de forma curricular, aí às vezes não é a forma, na minha visão, não é uma forma ideal para se aprender. A forma ideal para você aprender é como você tem facilidade em aprender. O professor precisa aprender a se adaptar ao aluno, por isso que o professor precisa aprender a responder perguntas. E o aluno precisa ter certeza que ele precisa começar a fazer perguntas. Ele tem que voltar a ser criança e não saber nada e querer saber tudo. Porque se eu estou aqui na escola e tal, eu quero saber tudo. Eu era um aluno muito chato, eu vou falar para você. Agora, e o inimigo, ele está do nosso lado, ele sai lá do fundo da sala, o professor está dando aula, está falando, ele sai lá do fundo da sala, vem falar comigo, uma coisa que ele pode deixar para falar comigo a hora que nós estivermos no intervalo e tal, não me deixa prestar atenção na aula. Eu ficava muito triste, mas eu atendo todo mundo, a gente precisa ter educação, precisa ser amigo das pessoas. Mas eu vou te dar logo uma dica, tá? Quando você estiver estudando, se não for da mais alta importância, estuda. Depois você conversa, bate papo, tem a vida toda para a gente bater papo, conversar, enfim, quem gosta de tomar cerveja, toma cerveja, quem gosta de jogar futebol, joga futebol, quem gosta de falar de Flamengo, de Botafogo, de Vasco, de Fluminense, de São Paulo, de Palmeiras, de Corinthians, de todos os times brasileiros, tá? Porque, senão alguém vai dizer que eu tenho preferência por X ou por Y, e todo mundo sabe qual é o time que eu torço, e eu já digo para você que eu não sou flamenguista, tá certo? Bom, vamos lá, uma hora dessa você vai descobrir qual é o meu time, porque eu não tenho por que não dizer qual é o meu time, eu só estou dizendo que não sou flamenguista. Bom, pense sobre quanto tem de dinheiro para gastar. Você, se vai fazer uma campanha de marketing, você precisa saber quanto você pretende faturar, quanto você tem de dinheiro para gastar na campanha. Por isso que uma campanha de marketing digital, ela se tornou muito interessante, porque campanha na televisão, campanhas em jornais, elas são efetivas, elas dão um resultado muito bom, mas elas custam muito caro. Então elas encarecem o produto, porque nada, não tem almoço de graça, nada é de graça. Então você fez, você vai pagar. Então pense bem, para se familiarizar com campanha no marketing digital, que é uma campanha que tem o custo-benefício é mais aceitável, é mais interessante. Eu estou aprendendo sobre isso agora, tá? Inclusive esse curso, após montar essas 10 aulas, após terminar este curso, eu vou começar a trabalhar com tráfego pago, porque eu estou precisando rentabilizar, eu estou trabalhando muito seriamente, eu me levanto às 5h30 da manhã, às 5h30 eu vou começar a fazer umas lives, então eu vou ter que me levantar às 4 da manhã. Para mim não é problema nenhum, porque eu sempre, a vida inteira, levantei às 4 da manhã, às 4 eu já estou acordado, então levantar às 4 para mim não faz diferença nenhuma. Eu sou aposentado, se estiver cansado depois das 2, dou uma dormidinha, mas não consigo. Nesses últimos, eu não consigo, eu até deito lá, mas aí levanto, eu sou meio elétrico, não dá, eu não consigo. Então, mas se estiver cansado, quiser dormir, de tarde eu dou uma dormidinha e tal, uma descansada, bom, enfim, não é disso que nós estamos tratando de marketing, campanha de marketing digital. Bom, falamos de dinheiro, de custo, de ganhos, etc.
Desse ponto em diante, é habilidade e competência para se relacionar com as ferramentas. É o que eu estou tentando fazer aqui. Estou me relacionando com o telefone celular. Hoje, né, já aprendi a fazer aí, nem aprendi muito bem, tá? Mas aprendi a passar o vídeo para o Google Fotos para poder facilitar a publicação dele no Apan Web 530. E tá lá, já tá lá à sua disposição. Pode ir lá no Apan Web 530 que esta videoaula está lá à sua disposição. Eu vou tentar fazer. Agora eu vou dar uma aceleradazinha, porque a gente já está com mais de 25 minutos, isso aqui já está ficando cansativo. Não para mim. Por mim, eu fico aqui 3, 4 horas e não me canso. Eu vou fazer alguns eventos ao vivo, vou fazer algumas palestras, vocês vão ver que quando a gente faz o que a gente gosta, que a gente está dentro do que a gente gosta, a gente não quer ir embora, a gente não quer que a aula termine, e quem está aqui, né, tentando ajudar, tentando fazer, tentando transbordar, aqui eu não canso. Eu, por mim, falo, mas eu sei que para vocês isso é muito cansativo. Vamos lá. Falei em habilidade e competência para lidar com as ferramentas, né? Então, lidar com o celular, lidar com o Google Fotos, lidar com Google, com Facebook, com Instagram, com TikTok. E pior que TikTok, ainda nem cheguei lá, não sei nem como é que vai ser meu relacionamento com o TikTok. Mas vou dar um show lá. Eu vou dizer uma coisa para você, eu tenho aprendido algumas coisas aí, e uma das coisas interessantíssimas na vida da gente, eu sou bem destravado, tá? Eu tive, graças a Deus, pai e mãe, né? A minha família não me travou muito, porque em alguns momentos, quando eles me diziam alguma coisa do tipo, eu vou tentar te dizer alguma coisa aqui. Algumas vezes, parentes, tá? Primos, tia, você não, né? Como é que você vai estudar? Sua mãe é pobre. Eu digo, mas minha mãe é pobre, eu também sou pobre, e para deixar de ser pobre eu preciso estudar, senão... Então eu não deixei de ser pobre ainda, mas nem pobre eu sou, tá? Eu sou médio, remediado, né? Que eu tenho 3 endereços, quem tem 3 endereços próprio não é pobre, né? Já é uma pessoa de classe média. Mas, enfim, eu deixei de, né? Eu estudei, eu deixei de ser pobre, eu não estou nem aí, fui embora. E eu não estou travado, eu olhava para aquelas pessoas e dizia assim, vai cuidar da sua vida, deixa que da minha cuido eu. E naquela época eu era, né, em muitos momentos eu era criança, eu me lembro dessas coisas criança. Mas eu sempre fui meio assim, meio arredio. Eu no meio dos meus familiares, eu tenho um familiar que tem condição financeira melhor do que a minha. Mas eles acham que eu sou mais rico do que eles. Mas eu sou mesmo, porque eu sou próspero. Eu não sou uma pessoa, eu sou bem destravado, porque eu leio bastante. Quem lê bastante tem facilidade. Eu estou preparado para conversar com quem entende de marketing, estou preparado para conversar com quem entende de venda, estou preparado para conversar com um médico lá no consultório dele, estou preparado para conversar com alguém que mexe com engenharia, com exatas, embora não seja o meu, né, a minha área, mas eu estou aí, eu vou tocando. Bom, habilidade e competência, né? Falamos de habilidade e competência, falamos de produtos, falamos de serviços, falamos de ideias, falamos de nicho, falamos de segmentação, falamos de custo, de benefício, falamos de dinheiro, falamos de varejo, e falamos de competência e habilidade, falamos de ferramentas para marketing digital. Olha, essa aula tá um espetáculo, até eu estou gostando dela, mas vamos lá que já tem 30 minutos, vamos lá. Espera um pouco aí que aqui eu estou aprendendo também junto com você, estou te ajudando, mas estou aprendendo. Bom, para dirigir carros é necessário aprender a dirigir e praticar muito para se tornar um motorista competente. Então, se é para ser um vendedor, você tem que aprender a ser vendedor, se você não tem essa condição, porque tem gente que tem, algumas pessoas que nascem privilegiadas, elas nascem com essas coisas de forma inata, está dentro delas,
aí elas olham para alguém e já sabe fazer a coisa. Eu tenho histórias para te contar sobre isso, inclusive gente que estudou comigo. Parece que as pessoas, sei lá. Mas vamos lá. E você precisa praticar, porque se você, né, depois que você aprendeu a dirigir, você pratica, logo você vai estar sendo um motorista, você vai aonde você quer, e na venda é assim, na administração de marketing é assim, na gestão de negócios é assim, no trabalho que você vai lá como seletista, né, como CLT, é assim. Você às vezes acha que você, não vou conseguir, isso aqui é muito difícil. É nada, rapaz. Tudo é a mesma coisa. Você aprende, depois você toca para frente. Tem coisas que são importantes. A medicina é muito importante, é uma coisa muito séria, porque você mexe com a saúde das pessoas, com a vida das pessoas. A engenharia é muito séria, porque você mexe com exatas, mexe com medidas de força, de peso, de alinhamento, enfim, essas coisas todas aí que você sabe. Então, essas coisas são muito importantes. Agora, tem a maior parte das coisas aí, se você for uma pessoa bem... eu, né, servi na Marinha, então, se você for safo, você dá teu jeito. Empreendedor tem que ser safo, se não for safo, não consegue grandes resultados. Vamos lá que eu quero acabar logo essa aula. Eu estou igual aqueles alunos lá da escola, eu por mim falando aqui até 7 horas da noite. Não entra na minha não. Eu vou acabar essa aula já, está com 32 minutos, eu vou ver se acabo com até no máximo 40. Bom, fácil não é, mas tudo é possível, eu te garanto. Destrave e vamos fazer. Eu estou fazendo desse jeito. Vem comigo que você vai acabar se acertando. Você vai ver. Bom, com o passar do tempo, pegamos prática e a coisa vai se tornando automática. Foi o que eu acabei de te falar ali em relação a ser motorista e ser vendedor. Para montar uma campanha no Google, é preciso fazer um cadastro no Google, preciso fazer um cadastro nas redes sociais para você montar a sua campanha, né? No Google ADS, no Facebook, no Instagram, no YouTube, enfim, nas redes sociais. Para as chances de se conseguir resultados positivos, é importante uma criação do seu site. Enfim, é importante. Seu site onde você vai, né, levar teus consumidores. Seu site é a sua loja virtual, né? Hoje as pessoas estão deitando e rolando, porque antes você tinha que construir um prédio, tinha que arranjar um ponto, tinha que ter rua, o lado direito da rua, o lado esquerdo da rua, que lado vem os carros, etc. e tal. Você tinha que estudar todos esses pontos, essas circunstâncias, para você, né, escolher um bom ponto, etc. Hoje você cria um site, criou uma loja, aí você vai descobrir qual a melhor rede, vai descobrir horários, tudo isso tudo que eu estou te falando hoje tem ferramentas, tá? A inteligência artificial hoje te entrega isso tudo, como diz aí, posso usar gíria? O professor não deve usar gíria, mas eu vou usar, de grátis, você não precisa pagar, né? Essas coisas você vai aprender aqui, aprende comigo lá, gratuitamente, lá no Blogspot. Essa aula está lá no Blogspot, espetáculo de aula, hein? Se fosse você, eu ia lá, imprime isso aqui, e lê, né? E fala comigo aí nas minhas redes sociais. Logo a gente vai ter aí um número de Instagram, mas vai ser mentoria, tá? Aí se você realmente quiser que eu te ajude a crescer, e eu posso ajudar muita gente a crescer. Teve muitas vezes eu em algum ambiente com o diretor da empresa, etc., ele dizer para a outra pessoa, o outro diretor, não fala isso para ele não, porque senão daqui a pouco ele quer aumento, quer isso, quer aquilo. Porque eu sempre fui bem ligeiro, eu nunca fui uma pessoa muito... Eu não sou molenga, eu posso garantir para você que eu não sou molenga. Então, por isso é que eu, né, toquei, muito pobre, etc.,
de uma família de 5, né, nós somos 5, se for fazer graças a Deus somos todos felizes, todos temos saúde, todos estamos morando, todos comemos, bebemos, etc. Mas meus irmãos todos acham que eu sou rico. E isso não, né? Eu sou rico mesmo, porque eu sou próspero, e eu tenho muita saúde, eu tenho muita alegria. E eu levanto às 4 horas da manhã da cama e saio dela sem achar que estou sofrendo. Eu não, eu estou feliz. Desculpa, foi um mosquito que eu matei. Deixa para lá. Para aumentar as chances de se conseguir os resultados positivos, é importante a criação do seu site. Era disso que eu estava falando. Bom, vamos lá. Como é que eu vou fazer para a gente... já vou acabar a aula já. Apareceu aqui a conclusão. Então, mas ainda estamos na aula, com ofertas de serviço dos seus produtos. É preciso instalar a tag, né? Essa é uma parte técnica, mas que pode se aprender, e hoje com a inteligência artificial é fácil de se aprender isso, mas às vezes nós não temos uma facilidade muito grande. Eu, por exemplo, não tenho, mas vou aprender, vou criar as minhas próprias tags, para poder fazer a tag lá do teu produto, lá no teu tráfego pago, para quando o teu cliente chegar lá, ele achar lá o carrinho, achar lá essas coisas. Mas você tem muito, né? Você tem aí o Mercado Livre, onde você pode começar lá as suas lojas, enfim. Tem uma coisa, isso aqui é só isso aqui é um tira-gosto. Nós temos muito que estudar, muito que aprender. Vamos lá, eu estou aprendendo com vocês. Acessando as redes sociais com calma, paciência e muito trabalho, dá para fazer. Né? Fazer o quê? Fazer as tags, né? Para colocar lá no seu site. Bom, se você não conseguir, não tem problema, porque você pode contratar um profissional que sabe fazer tag. Aliás, tem profissionais por aí que não acabam mais, né, fazendo esse tipo de trabalho. E eu vou aprender, porque o que acontece? Logo, eu posso ser seu mentor para você aprender a fazer tag, posso fazer tag para você, mas tem custo, né? Agora, vamos lá, a inteligência artificial está aí, você pode aprender isso tudo de graça. Agora, tem que correr atrás, tem que levantar as patas, tem que ir para a briga, não pode bobear não, vamos lá. Bom, para concluir que essa aula hoje, eu vou conseguir te entregar essa aula com próximo dos 40 minutos, mas vai passar dos 40, nós já estamos com 38. Você tem que afastar a preguiça e a timidez, cultivar ânimo e entusiasmo. Sem esses quatro pontos, você não vai a lugar nenhum. Preguiça, tá? Timidez, ânimo, você precisa ter entusiasmo. Então, vamos embora. Quando realizamos um projeto, nos sentimos produtivos. A sensação é que a vida é muito legal. E por isso eu gosto de concluir um projeto. Esse aqui é um projeto, eu estou na segunda aula, hoje são 10 aulas, mas eu já estou me sentindo o próprio muito feliz, porque hoje eu já estou conseguindo gravar a segunda aula. Isso é prosperidade. Isso é prosperidade. Aliás, obrigado, Leandro Aguiar. Aqueles teus videozinhos lá, faz um vídeo de 5 minutos, faz um vídeo de 10 minutos, faz um vídeo de 15 minutos. Olha, me ajudou muito, hein? Gente, é isso aí. Aprenda com quem sabe. Ouve, às vezes, numa palavra de uma pessoa, está a solução da sua vida. Mas nós aprendemos que, o professor é que é o importante, o professor é importante. Eu não estou dizendo que o professor não é importante. O pastor é importante, eu não estou dizendo que o pastor não é importante. Mas mais importante de tudo isso é você. Você é que tem que aprender a analisar, criticar e determinar o que é bom para você. Defina a rede, você tem que definir a rede. Os estudiosos garantem que o Google é a melhor plataforma para você fazer seus anúncios pagos. Estabeleça metas, sem metas, né? Embora tem gente aí que diz que você tem que estabelecer o objetivo, as metas têm que estar já debaixo dos teus pés. Não vou nem te dizer quem foi que falou isso aí, mas se você falar direitinho comigo, eu te digo quem é. Nome da campanha, você tem que criar um nome para ela, um orçamento, locais onde elas serão mostradas,
Enfim, isso é uma campanha de marketing, muito fácil. Fiz uma campanha de marketing em agosto, ó, 100% de retorno. Este equipamento que está gravando esta aula foi oriundo de uma campanha de marketing que eu fiz em agosto. Depois eu te conto tudo direitinho para você ver como é que se faz campanha. Mantenha atenção máxima sobre os seus resultados. Até que nos vejamos na próxima aula. Eu desejo a você uma vida alegre e feliz, com saúde, paz, próspera. E a próxima aula nós vamos falar, querendo Deus, do Instagram. Agora eu tenho que segurar a mão aqui que eu tenho dificuldade, fico nervoso para desligar.